Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão aqui no nosso grupo Upstreamers, né? Os demais que estão também acompanhando essa gravação. É uma alegria podermos aqui novamente nos reunir para estudar a palavra de Deus, para entender algum assunto bíblico, alguma doutrina, algum conceito bíblico que com certeza faz diferença em nossas vidas. Nós temos aqui dedicado sempre um tempo, às terças-feiras, para estudar o Guia de Estudos O Resgate da Verdade. Talvez seja até interessante nesse momento, mais uma vez, lembrar que esse grupo se chama Upstreamers, porque a ideia é que todos nós aqui somos peixinhos, né? Somos como os salmões, que mesmo quando nadam a distâncias, a longas distâncias, em algum momento na vida, ou em alguns momentos, eles retornam à origem, ao lar, né? Ao local de onde eles vieram. E a ideia desse grupo, eu achei muito bonita, foi uma ideia do grupo mesmo, né? Que nós nos chamássemos, então, upstreamers, no sentido de que todos aqui querem voltar para o lar, todos aqui querem também ter um retorno às suas origens, né? Nós somos adventistas do sétimo dia, nós somos cristãos, nós amamos a palavra de Deus, e nós queremos, então, voltar a essa origem bonita e nos firmar nessa origem, né? Em que nós somos, conhecer o nosso DNA. Então nasceu essa ideia de nós termos aqui esse grupo de estudos para revermos as doutrinas adventistas bíblicas a fundo, né, de uma maneira mais aprofundada, mais apologética, até para nos prepararmos para que depois cada um desse grupo possa ser também um multiplicador desse conhecimento. Depois o nosso sonho é que cada um aqui possa criar outros grupos, né, e mais upstreamers sendo agregados aqui ao nosso grupo e criando aqui um verdadeiro ministério, um efeito digamos assim, um efeito, como se diz, quando explode uma bomba nuclear, uma reação em cadeia, né? Um átomo esbarrando no outro, e aí o efeito seja realmente algo explosivo, poderoso, e assim poderemos alcançar o planeta com essa mensagem poderosa de salvação, que é a mensagem bíblica. É bom lembrar também que temos um Instagram, todos os que não conhecem ainda estão convidados a se inscreverem ali, passar a acompanhar os conteúdos, né? É só você procurar também Upstreamers, UP streamers, eu não vou soletrar essa outra palavra porque daí demora muito, mas é bem fácil. Lá a gente pode colocar depois aqui na descrição do vídeo também o nome, né? E o nosso logotipo é um U com uma cruz dentro, um U verde e uma cruz dentro, né? Muito bem, deixa eu compartilhar com vocês aqui agora, sem mais delongas, a minha tela, o Prezi que eu preparei para o nosso estudo, cujo tema, deixa eu mostrar aqui para vocês, a vida como ela deve ser. Ou seja, como Deus, o Criador, o grande designer inteligente, aquele que criou o universo, a nossa vida, o nosso corpo, nossa mente, como ele planejou que nós devêssemos viver para ter uma vida mais, como disse Jesus, uma vida mais abundante, uma vida com mais saúde, com mais vigor mental, físico e espiritual. Bom, o fato é que esse assunto hoje ele é assim bastante bem aceito por quase todos, porque nós vivemos numa geração, vocês especialmente, né, uma geração que se deu conta já de que é importante cuidar da saúde. Existem vários benefícios nesse tipo de cuidado, né? Pesquisas científicas aos montes têm mostrado realmente que existem grandes benefícios na adoção de uma dieta vegetariana, por exemplo, do exercício físico, do uso abundante de água, do repouso apropriado, né? Noites bem dormidas, fins de semana, o sábado está aí nesse conceito também, né, de descanso, férias anuais, enfim. Esses conceitos hoje são bastante compartilhados. Por muito tempo não foi assim, né? Mas que bom que hoje há uma consciência nesse sentido. Só que não são conceitos novos, né? Há milênios, a Bíblia já falava disso, né? Os livros de Ellen White, uma autora que nós consideramos inspirada e sobre a qual estudaremos mais adiante, também falam disso há mais de 100 e tantos anos, né? Um estilo de vida correto que promove boa saúde. E isso porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela também pode ser comparada a um manual, já falamos disso aqui, né? Se ela é um manual da vida, obviamente que ela também deveria tratar de um aspecto da vida que é importante, a saúde física, né? Que também tem consequências, tem reflexos na saúde mental e espiritual, né? Seguindo esse manual, você pode ter mais saúde física, mental e espiritual. Então vamos ver aqui, nesse nosso estudo, uma recapitulação, digamos assim, de princípios, de instruções bíblicas com respeito ao estilo de vida ideal.
No que diz respeito à alimentação, quando o ser humano foi criado, que tipo de alimento foi indicado para ele como regime alimentar ideal? Você conhece o texto, né? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 29, é dito que Deus deu ao ser humano, Adão e Eva, os frutos e as sementes, né? Então, os cereais e as muitas frutas que havia, certamente algumas que nós nem conhecemos mais hoje, né? Que havia ali no mundo edênico, né? Ou seja, resumindo, Deus deu ao ser humano uma dieta vegetariana. E é óbvio que assim fosse, porque nós já estudamos esse assunto. A morte, ela veio ao mundo como resultado do pecado, né? E para que houvesse alimentação, uma dieta cárnea, obviamente que animais teriam que morrer para suprir essa demanda. E não havia esse tipo de coisa no mundo antes do pecado. Então, é claro, a dieta humana só poderia ser vegetariana, nada de origem animal, né? Isso é bastante óbvio, né, para aqueles que estudam a Bíblia. Então, um estudo da Universidade de Heinrichsheim, na Alemanha, trouxe evidências de que o consumo de frutas e legumes pode melhorar o aprendizado, a memória e o raciocínio, ou seja, a dieta afeta também a mente, não só o corpo, né? Os benefícios físicos dessa dieta já são bem conhecidos, e eu acho que seria aqui praticamente chover no molhado falar de pesquisas que têm confirmado as vantagens de uma dieta natural, né? O mais natural possível. Agora, o fato é que os seres humanos comem carne, né? Não foram projetados para isso, mas eu acho que até a maioria da humanidade come, né? Alimentos de origem animal. Quando foi que essa permissão foi dada à humanidade? Note que eu falei permissão e não recomendação, né? Não foi uma coisa que foi imposta ou coisa parecida. Aqui na cena você já deve ter deduzido, né? Após o dilúvio, uma tela, uma pintura, né, que tenta representar o que aconteceu logo após a saída de Noé e sua família da Arca de Noé, que está lá em cima da montanha, né? Um lugar bem íngreme lá, né? Colocaram na pintura aqui. É difícil descer os animais de lá naquele local, mas enfim, na pintura. O interessante é que quando os animais entram na arca, já é feita uma distinção entre eles. Animais puros e impuros, né? Animais puros entraram 7 pares, e animais impuros, 2 pares. Aí já estava, antes de Levítico 11, uma distinção de animais, não só no que diz respeito aos sacrifícios, como Noé está fazendo ali agora, né, na pintura, mas também no que diz respeito à dieta, porque após o dilúvio, com a escassez de alimento que houve, né, lógico que levou algum tempo para que as plantas voltassem a crescer, as árvores darem frutos, né? Nesse tempo, ainda que Noé tivesse levado algum estoque de alimentos, como sementes, talvez, ou frutos desidratados, né? Não sei, estou aqui especulando, para dentro da arca, isso também teria, em algum momento, acabado, né? Então, houve uma permissão. Quando a gente lê Gênesis capítulo 9, especialmente esses versos aí, 1, 13 e 4, a gente percebe que Deus permitiu que a dieta cárnea fosse introduzida, alimentos cárneos, né, digamos assim, fossem introduzidos na dieta humana, mas com a distinção, repito, daquilo que era tido como limpo e daquilo que era impuro ou impróprio para o consumo humano. Essa distinção já havia desde lá, né, mesmo antes de Levítico. Agora, em Levítico, a gente vê que Moisés, então, registra, e ele também deu Deuteronômio capítulo 14, né, 2 a 8, Levítico 11, verso 3, ali fala dos animais quadrúpedes, né, tidos como limpos. Aqui é um registro escrito daquilo que Deus permitiu. Repito a palavra, permitiu. Não era uma obrigatoriedade, não era uma recomendação para que fosse obrigatório o consumo, né? Há uma permissão. E Deus então diferencia mais uma vez aqui, dizendo o seguinte: olha, animais quadrúpedes que podem ser comidos, não quer dizer que devem, repito, né? Eles devem ruminar e ter as unhas fendidas, como uma fenda mesmo, né? Então, por exemplo, nós temos ali o gado, né, vaca, boi, eles ruminam, eles remoem, né, o alimento que ingerem e tem as patas fendidas. Então, esses são permitidos. O cavalo rumina, mas não tem patas fendidas, tem casco. Então, ele é um animal tido como impuro no consumo humano. O porco tem a pata fendida, ótimo. Não, mas ele não rumina. Então, ele é tido como um animal impuro. Cachorro, gato e outros animais semelhantes, eles não têm nenhuma coisa nem outra, né? Não estão nem
nem numa dessas categorias. Então, eles são também tidos como animais impuros. Aqui é bem fácil de identificar, né? Tem que ruminar e ter as unhas, as patas ali, a unha fendida, né? No que diz respeito à carne de porcos, né, por exemplo, existe ali a cisticercose, né? A triquinose, claro que também legumes mal lavados, né, podem transmitir algumas dessas doenças, né? Mas vejam, é interessante notar que algumas doenças são mais próprias de animais impuros, como frutos do mar, e no caso aqui o porco também, né? Por exemplo, aí, ó, o Instituto Oswaldo Cruz descobriu que a transmissão do vírus da hepatite E no Brasil está ligada ao consumo de carne de porco mal passada. Então, eu entendo que não era só por questões mais ritualísticas, né? Mas questões mesmo da própria natureza desse tipo de carne que Deus ele fez essas restrições alimentares, né? Para que o ser humano não tivesse mais problemas, né? Óbvio que o ideal, repito, é a dieta vegetariana, porque você não vai ter problema de ordem nenhuma, né? No que diz respeito ao consumo de carnes, né? E os peixes, como diferenciá-los, identificar aqueles que são limpos e não limpos, né? Também é fácil. Veja, lá em Deuteronômio capítulo 14, verso 9, é dito que seres aquáticos próprios para consumo humano, permitidos para o consumo humano, tem que ter duas coisas basicamente: barbatanas, ou nadadeiras, né? E escamas. Então, veja, a Bíblia considera como peixes todos os animais aquáticos, portanto, camarão, lagosta, siri, também são tidos como animais imundos ou impróprios para consumo, alimentação humana. Então, não pense que é só peixe, né? Porque a taxonomia bíblica, ou seja, a classificação dos seres na Bíblia, ela antecede em muito, né, a taxonomia biológica moderna. Então, para a Bíblia, todos os animais que estavam na água eram peixes, né? Assim como ela também chama, por exemplo, morcego de ave. Voava, então é tido como ave, né? É uma classificação mais abrangente a da Bíblia. Então, se você tiver dúvidas, pense assim: tem escamas? Ok, pode ser consumido. Tem barbatana? Juntos os dois, pode ser consumido. Tubarão tem barbatanas, né? Mas tem escamas? Não, ele tem couro, tem pele, então é impróprio. Camarão não tem nenhuma coisa nem outra, né? É um crustáceo com características totalmente fora dessa descrição. Então é um bicho tido como imundo, impuro para consumo humano. E curiosamente existem pesquisas também que mostram, né, a inadequação desses seres para o consumo humano. Olha só aqui, ó, na revista Diabetes Care, a informação de que a ingestão de marisco, né, que é um animal imundo também para o consumo humano, pode causar diabetes tipo 2. Olha só, entre muitos outros problemas relacionados com o consumo de frutos do mar, ok? Bebidas alcoólicas, o que vocês acham? A Bíblia proíbe, permite, está liberado, não está liberado, né? Eu vou passar rapidamente aqui, porque nós adventistas somos abstêmios, né? Para nós isso é muito claro. Mas, por exemplo, ó, Provérbios 20, verso 1, Isaías 5, verso 11, Efésios 5, 18 e outros textos mais apresentam a bebida alcoólica como sendo inconveniente, perigosa e nociva para o ser humano. Ah, mas alguns patriarcas bebiam. Ok, mas também tinha patriarcas polígamos, lembram disso? Alguns patriarcas tiveram mais de uma mulher. E isso sempre foi um problema. Quer dizer que Deus, então, autorizou? Não. Deus permitiu, pela dureza, teimosia do coração humano, né? Mas com o tempo ele foi orientando devagarzinho esse povo, até o ponto em que chegamos na época de Cristo, você não vê mais a poligamia entre eles, né? E vários outros costumes que antes eram tolerados por Deus já não existiam mais. A escravidão também, por exemplo, já vimos isso, né? Deus foi educando aos poucos esse povo. Então, não confunda aspectos que foram narrados pela Bíblia culturalmente com permissões de Deus, porque Deus não permitiu isso. Na verdade, como eu já disse, vários textos mostram realmente a inconveniência, né, a nocividade do consumo de álcool. E como sempre acontece, né, se está na Bíblia, é porque, em algum momento, as pesquisas vão confirmar como sendo verdade. Se não confirmar ainda, porque as pesquisas estão aquém, estão longe de ter chegado à verdade. Só que, com respeito ao álcool, já chegaram lá. Eu, inclusive, publiquei na revista Vida e Saúde, da qual eu sou editor, faz, acho que um ano, mais ou menos, uma matéria de capa sobre uma pesquisa ampla, feita em 165 países, com milhares de pessoas, mostrando que
até uma pequena dose de bebida alcoólica já é capaz de predispor o organismo ao câncer. Então, hoje é conhecido esse mecanismo, tá? Eu esqueci agora, não vou explicar aqui para vocês o mecanismo metabólico, né, que causa isso, mas a revista Lancet, que é uma das mais importantes revistas de medicina do mundo, trouxe essa pesquisa e ali a coisa realmente é bem séria, né? Então, não existe mais uma dose segura, beba com moderação. Isso não existe, isso é propaganda enganosa, é fake news, porque qualquer dose é capaz de predispor o organismo a uma série de males, incluindo aí o câncer, tá? Vários tipos de cânceres. A gente sabe que o cérebro é como se fosse uma antena de comunicação com Deus, né? Especialmente essa área frontal aqui, que é chamada de lóbulo pré-frontal. Toda e qualquer substância que altere os estados de pensamento, de consciência, pode ter certeza, Satanás está envolvido nisso aí, na criação desse tipo de coisa. Porque nós precisamos de uma mente clara, né, para discernir a vontade de Deus. Nós precisamos de pensamentos claros para entender e saber o que fazer. Note quantas coisas terríveis acontecem por causa do álcool, quantas famílias destruídas, quantos acidentes automobilísticos. A maior parte dos acidentes de trânsito até um tempo atrás eram causados pelo consumo de álcool, né? E tem mais. Eu não conheço nenhum alcoólatra que começou bebendo um barril. Geralmente começam tomando um copinho, socialmente, né? Alguns conseguem se autocontrolar e não vão ter grandes problemas, a não ser naquele momento que bebe, ficar com a mente alterada, né? Mas outros não são tão afortunados quanto esses, acabam tendo problemas sérios para a vida toda. Acabam se tornando viciados mesmo, né, nessa substância. Então, o que Deus diz? Melhor não tocar nisso, melhor ficar longe disso, é mais seguro para você. O álcool é responsável por 4% de todas as mortes no mundo. De acordo com o relatório global, é um relatório sobre álcool e saúde, né, divulgado pela ONU, pela OMS, né? Quase 3 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência do consumo de álcool. Já pensou, gente? Quantas mortes evitáveis, né? Um número maior que as mortes causadas pela AIDS, tuberculose ou violência física. É muita gente morrendo por causa disso. Sem falar nas drogas, né? Que daí o número também é bem ampliado, né? Isaías 66:17 fala do fim daqueles que comem e bebem o que Deus proibiu. Diz ali que serão consumidos pela própria escolha, né? Porque vão perdendo a saúde, vão se deteriorando e assim por diante. É a lei da causa e efeito, na verdade, né? A Bíblia ensina a maneira ideal de se viver. Qualquer coisa que difira disso trará suas consequências negativas, ok? Será que tudo isso funciona mesmo, gente? Será que todas essas regras e princípios dão certo ainda hoje? A Bíblia tem 3.000 e poucos anos, né? Não é coisa antiga? Olha que interessante, ó. Segundo a matéria publicada no site Nutrição em Pauta, os adventistas do sétimo dia têm sido objeto de muitos estudos epidemiológicos. Os resultados sugerem fortemente que os adventistas estão vivendo mais por seguir certos princípios dietéticos herdados a partir de suas crenças religiosas, como o vegetarianismo, ênfase no consumo de grãos integrais, frutas, hortaliças, abstinência de álcool e de cigarro, de tabaco, né? Adventistas vegetarianos, californianos, eles pesquisaram o povo de lá, né, de Loma Linda, tendem a ser menos obesos, evitam a cafeína, comem mais leguminosas e produtos à base de proteína vegetal. Além disso, se exercitam com maior regularidade. E tudo isso, sabe o que acontece? Aí está a Universidade de Loma Linda, né, uma universidade de ponta adventista lá nos Estados Unidos, muito reconhecida, né? E várias pesquisas têm sido feitas aí pela Faculdade de Medicina da Universidade de Loma Linda, trazendo esses dados, né, que adventistas que praticam aquilo que a igreja ensina em termos de saúde podem viver até mais de 10 anos a mais do que as pessoas que cuidam da saúde ali, ok? Tanto a ausência de carne quanto a adição de frutas, castanhas e hortaliças parecem exercer grande influência na prevenção de câncer e doença cardíaca, bem como no aumento de longevidade. As experiências em saúde dos adventistas, a experiência deles, né, tem sido estudada por mais de 50 anos. E os dados são bem consistentes, tá bom? Existem mais de 300 artigos científicos com estudos sobre a saúde dos adventistas, inclusive uma pesquisa recente feita no Brasil chamada Estudo Advento. A minha esposa, Débora, e eu participamos dessa pesquisa. Fizemos os exames ali e tudo mais. E é interessante, os dados, mais uma vez, confirmaram. Adventistas que põem em prática o que a igreja ensina vivem mais e melhor.
E isso tudo tem sido publicado em periódicos científicos lá da Dinamarca, Holanda, Noruega, Japão, Austrália, além dos bem conhecidos estudos da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, e agora no Brasil também, esse estudo feito no INCOR, ok? O jornal norte-americano Daily Mail, em sua edição de 20 de novembro de 2008, publicou uma reportagem sobre a longevidade. Entre as dicas para viver melhor, com mais saúde, na matéria, olha só que interessante, entre as dicas que eles apresentaram está essa aqui, ó, lá no jornal. Seja um adventista do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia vivem em média 4 anos a mais que o resto de nós. Analisando dados obtidos das dietas dos adventistas, que são vegetarianos estritos, e outros estudos a longo prazo, o Dr. Pramil Singh afirma que os que são vegetarianos há um bom tempo têm uma vantagem de 3,5 anos, digamos assim, de vida e vivem cerca de 86,5 anos. Eu já vi dados também que apontam mais tempo ainda, né? Como eu disse, que chegam a quase 10 anos a mais de vida que a população geral. Isso são bênçãos, né? Obviamente que Deus deixou para aqueles que praticam aquilo que está ali na Bíblia muito claro há muito tempo, né? Então vejam, você quer ver melhor e viver mais também? Siga esses princípios bíblicos: temperança ou equilíbrio em tudo, regime alimentar apropriado, o mais natural possível, uso abundante de água, de 6 a 8 copos por dia, entre as refeições, né, não durante elas, ar puro, luz solar em horários apropriados, exercício físico e repouso, e confiança em Deus. São os chamados 8 remédios naturais, de graça, e são tiro e queda. Ou melhor, são um santo remédio, né? Não tem contraindicação e fazem um grande bem para a nossa saúde, né? Funciona assim. Então, é o que Deus quer para nós, né? Um texto muito bonito que eu sempre gosto de ler quando falo de saúde é 3 João 2, terceira cartinha de João, verso 2. Ali diz que Deus, ele deseja que vamos bem no sentido espiritual, assim como bem vamos também fisicamente falando, né? Deseja que você tenha saúde, assim como bem vai a sua alma, diz o texto. Ou seja, Deus se preocupa com a nossa saúde integral, física, mental e espiritual. E 1 Coríntios 3 fala do conceito de que nós somos templo do Espírito Santo. Ele quer habitar num templo limpo, num templo purificado, num templo saudável. 1 Coríntios 6,19 tem o mesmo conceito, né? De que nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus e temos que cuidar do nosso corpo mais o quanto pudermos, né? Quando vocês pedem emprestado um objeto, uma bicicleta, ou sei lá, eu tenho certeza que vocês cuidam muito mais desse objeto emprestado do que se ele fosse seu, não é verdade? O nosso corpo pertence a Deus. Essa máxima, meu corpo, minhas regras, é uma mentira diabólica, né? Não é assim. Meu corpo, as regras de quem o criou. Meu corpo, as regras do Criador. E se você praticar essas regras, colocá-las em prática em sua vida, você vai ter mais saúde, vai ter mais disposição, mais vontade de viver. Então, lembre-se, você não pertence a si mesmo. Você é templo do Espírito Santo. Então, cuide de você mais do que se você pertencesse a si mesmo. Porque você não é de si mesmo, você é de Deus. Ele te criou para uma vida muito melhor do que você possa imaginar, né? Então, para ter saúde, basta levar em consideração a ordem de Deus em Êxodo 15, 26, que diz assim, ó: se vocês derem atenção ao Senhor seu Deus e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Olha que bonito. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, inclusive os de saúde, eu lhes darei saúde. Eu vou lhes curar. Que promessa maravilhosa, né? Então, queridos, né, vale a pena seguir as orientações daquele que criou o nosso corpo e, portanto, sabe o que é melhor para nós. Quem conhece mais e melhor o nosso corpo? O Criador dele, o nosso Deus, né? Vamos, então, aqui a umas perguntinhas para a gente começar depois a nossa discussão, nosso bate-papo. Primeira, o que devemos ter em mente em tudo o que fazemos, inclusive no comer e beber? O texto diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero depois que alguém comente o seguinte, o que significa glorificar a Deus no comer, no beber e outras coisas mais? Como é que podemos fazer isso? 2, qual é o principal motivo por que devemos cuidar da saúde? Eu falei do conceito do templo do Espírito Santo, né? Podemos comentar isso também. 3,
Por que devemos glorificar a Deus em nosso corpo? Vamos lá. 4. Como devemos apresentar nosso corpo a Deus? Romanos diz, como sacrifício puro, como sacrifício vivo, né? Puro, agradável, diante de Deus. Interessante esse conceito de sacrifício vivo. Podemos voltar a ele. Qual o desejo de Deus quanto à nossa saúde? 3 João 2, que eu falei, né? Deus fala de saúde física, mental e espiritual. O que devemos fazer para ter saúde? O último texto que eu li para vocês, obedecer os mandamentos de Deus. Muito bem, aqueles que puderem agora abrir as suas câmeras, né, para que nós possamos nos ver, conversar face a face, cara a cara, como se diz, né? Agora é um momento que vocês gostam bastante, eu também, em que a gente pode compartilhar impressões, compartilhar ideias, conceitos, fazer perguntas também, se for o caso. Gente, a palavra é com vocês e a câmera também, se puder abrir, fica melhor. Quem quer começar a nossa rodada de conversa sobre esse tema tão importante? A vida como ela deve ser. A vida como Deus planejou que fosse. Schiller? A parte boa é que quando a gente obedece tudo que Deus nos propõe a fazer, a gente só ganha. É difícil perder, sabe? Exatamente, né? Quando a gente faz o que Deus pede, oriente sua palavra, nós só ganhamos, não perdemos nada com isso, né? Quem mais quer comentar esse assunto? Posso falar, pastor? Eu julgo ser muito importante seguir essas orientações de saúde que Deus nos dá, não só para que a gente tenha uma saúde de qualidade, né, uma saúde como Deus quer para nós, né, como Ele planeja, mas também para que a gente possa desenvolver o nosso campo mental, né, os nossos pensamentos, o nosso desenvolvimento intelectual, a nossa capacidade de conversar com as pessoas, de se relacionar, tudo isso, esses cuidados com a saúde influenciam, né? E da mesma forma, o nosso testemunho, né, o nosso cristianismo. Uma vez que a gente tem um cérebro mais oxigenado, a gente tem uma capacidade mental maior, a gente pode absorver mais informação, né? E essa informação, esse aprendizado, a gente pode expor para as pessoas, né? Então, livros, ou até os nossos estudos, assim, dentro da faculdade, dentro do curso, do cursinho, ou da nossa profissão. Um cristão tem como obrigação também ser uma pessoa esforçada, né? Uma pessoa que trabalhe, uma pessoa que não seja preguiçosa. E esses cuidados com a saúde influenciam muito nisso, né? É interessante ele mencionar isso, né, de que até a nossa vida acadêmica, né, pode ser positivamente influenciada por um estilo de vida saudável, né? Quando nós cuidamos daquilo que nós ingerimos com o nosso estilo de vida, né? Eu lembro, quer ver, a título de testemunho, quando eu fazia a faculdade, né, lá na Federal de Santa Catarina, aqui, né? Eu estou agora em Santa Catarina. Eu quando chegava a sexta-feira à tarde, eu guardava meus livros, deixava minhas apostilas de lado e aí ia descansar, né? Eu ia para a igreja para alguma programação de fim de semana, ou ficava lendo meus livros da igreja, deitava mais cedo e passava o sábado na igreja, atividades da igreja. Domingo eu estava plenamente, com a mente totalmente ativa, me sentindo bem. Lembra quando a gente estudou sobre o sábado aqui, né? É o passo atrás para o salto adiante, né? E interessante que meus amigos que passavam o fim de semana embalada, bebendo e festejando, chegavam a segunda-feira acabados e muitas vezes eles iam mal nas provas e não tinha aquele desempenho, dormiam na sala de aula porque realmente não levava em consideração aquilo que eu conhecia e procurava praticar, né? Então, realmente vale muito a pena seguir essas recomendações e o desempenho em todas as áreas, ele passa a ser bem melhor, né? Quem mais quer comentar? Quem puder abrir as câmeras também, queremos ver vocês, né? Por favor, sintam-se à vontade, sintam-se tocados. Sem contar toda a disposição física e mental, né? Quando você termina de fazer um exercício físico que você gosta de fazer, você fez lá por 40 minutos, você se sente todo renovado, né? Você esquece todo o estresse, esquece todos os seus problemas, né? E quando você come coisa saudável, você consegue se exercitar melhor, consegue ter uma vida mais alegre, mais feliz. Nenhuma companhia
ela coloca lá no seu produto que o açúcar que tem do produto vai te dar câncer, vai te dar diabetes, vai fazer com que você ampute membros, né? É uma falsa ilusão de que você está ingerindo algo bom, saudável. Diferente de um legume, de uma fruta, de um suco, né? Que você pode, de uma certa forma, usar e abusar de uma maneira equilibrada para você sempre ter disposição para brincar, sair com os filhos, correr com os amigos, né? É muito mais interessante você ter uma vida com disposição do que uma vida de ficar deitado na cama, sem nada para fazer, ou com preguiça de andar aqui até ali, porque você vai cansar muito, vai suar fácil, né? Então a vida saudável, a alimentação saudável, ela é de fato essencial, né? A gente aproveitar a vida com qualidade. Verdade, muito bom. Deixa eu aproveitar porque eu lembrei agora, para não esquecer depois, o Eliel, né, que está aí agora com a câmera aberta, meu sobrinho, ele é o mais novo aqui do grupo, né? Mas ele manifestou o desejo de fazer parte dos Upstreamers e achei legal a vontade dele. Ele tem um canal, tá, gente? É o Eliel BS, Eliel Borges Santana. Ele tem um canal, ali ele faz reflexões bíblicas, tipo o nosso amigo Mateus, que não pode estar aqui hoje, né? O Mateus Hackbart, né? E o Eliel também faz semanalmente a recapitulação da lição dos adolescentes, tá bom? Então fica aqui o convite para vocês conhecerem o canal dele. Estamos planejando uma live aí para a semana que vem, talvez. O assunto é surpresa, eu vou depois anunciar para vocês, colocar o cartaz no grupo, tá bom? A gente vai fazer uma live aí nos 2 canais. Então, fica aí o convite para conhecer o canal do Eliel. Voltando aqui ao tema, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para já, quem sabe, introduzir aqui uma questãozinha um pouco polêmica, tá? Tem um texto na Bíblia em que Jesus falou assim para algumas pessoas, né? Não é o que entra pela boca do homem o que contamina o homem, mas é o que sai dela que contamina o homem. Tem muita gente por aí, até cristãos, que dizem que com essa frase Jesus estaria autorizando comer de tudo, porque não é o que entra pela boca que contamina o homem, né? Como vocês explicariam para alguém que usasse essa frase aí, para dizer o seguinte, ó, pode comer porco, pode comer camarão, pode tomar vinho, porque o que entra pela boca não contamina, é o que sai dela. Como é que você explicaria para essa pessoa que esse texto não está sendo bem utilizado quando se aplica à alimentação? Primeiro a gente podia falar para a pessoa ler alguns versículos anteriores para ela se entender do que está acontecendo no cenário, né? É com relação ao ambiente onde Jesus estava comendo com pessoas de fora, os gentios, né? E chega os judeus lá, os fariseus, e começa a falar, pô, mas como é que você está sentando, comendo com essas pessoas? Eles não lavam a mão, eles não seguem o regime dietético, eles não seguem as leis de Moisés, e você está se sentando para comer com eles, assim? Aí Jesus fala, olha, o que está realmente contaminando é a forma como vocês estão pensando, né? O que você está contaminando é a raiva que vocês têm dentro de vocês, querer julgar o próximo, é só acrescentando palavras ao texto, né? Porque não é, na verdade, comida. O judeu ele não comia coisa imunda, né? Então, precisava falar para ele não comer porco, para ele não comer camarão, porque ele já não comia essas coisas. Então, quando ele fala, não é o que você bota para dentro, não estava se referindo a alimentos imundos, mas sim a todo aquele regime, aquela cerimônia que você tinha que fazer antes de comer. Fala, não, é o que você está externando, é o que sai da sua boca, né? Esse sentimento, essa raiva, essa forma de pensar, isso é o que machuca o outro, é isso que vai contaminar a relação. Perfeito. O que o Schiller está dizendo, em resumo, é contexto, né? Contexto histórico, contexto imediato do texto, leia os versos anteriores, leia os posteriores para entender o que estava acontecendo. O assunto não era, de fato, dieta, né? Era realmente algo que tinha que ver com a lavagem das mãos de forma cerimonial e a impureza do coração. Aquilo que os fariseus estavam dizendo, aqueles líderes estavam dizendo, né? Era muito mais impuro do que qualquer coisa que pudesse entrar como partícula de sujeira ou coisa parecida, né? Então, usar esse texto de Cristo para sancionar o comer porco ou beber álcool é de uma falta de coerência muito grande, né? Já que eu falei de um texto que é um pouco polêmico, vou falar de outro, então. Lá em Atos 10, acontece Pedro, né, o apóstolo Pedro tem uma visão em que ele vê um lençol vindo do céu cheio de animais imundos, tá? Aí pensa ali, sei lá, tinha lagarto, cobra,
um monte de bicho que judeu não comia. E aí Deus fala assim para Pedro, come. E Pedro, não, senhor, eu não posso comer isso aí porque eu sou judeu e tal, né? Algumas pessoas também, infelizmente, agindo de modo semelhante ao que fazem com esse texto do Noel que entra pela boca, né? Usam essa visão de Pedro, o famoso lençol profético de Pedro, para dizer que ó, Deus mandou comer. Então a gente pode comer cobra, pode comer tatu, pode comer lagarto e tudo mais que é imundo, né? Porque foi permitido ali. Agora eu quero ver outro aí sair dessa. É na mira da verdade aqui agora, tá? Leonardo já abriu o áudio ali. Eu quero ver. Leonardo, não pode comer? Deus mandou comer o que estava no lençol? Então, o que que acontece? Aí é a mesma situação que o Schiller deu, né? Basta ler alguns versículos à frente e você vai perceber realmente qual era o contexto daquele sonho. O judeu naquela época tinha uma visão ainda meio exclusivista, né? De que ele era o povo escolhido e que o Salvador viria para eles. Pedro até toma um susto quando tem esse sonho, né? Ele fala, mas Deus, o senhor está mandando que eu coma esses alimentos impuros, né? Se você for passar alguns versículos para frente, você vai entender que aquele sonho se refere ao quê? A justamente essa quebra do pensamento judeu da época, né? De que era só eles, o povo escolhido. Aquele sonho expressava o quê? O pensamento de Deus para os judeus, que eles tinham a verdade ali, para eles foi apresentado, e que agora eles deviam falar para todos, né? Todos tinham o direito de saber. Por isso animais de diversos portes, de diversas espécies, porque todos os povos poderiam ter essa oportunidade, né? Muito bom. Então Deus estava usando uma ilustração, né, para mostrar a Pedro que não torne impuro o que Deus purificou, ou seja, o gentil, os povos pagãos, né? Tanto é que depois, aliás, tem um detalhe, tá, gente, que passa às vezes despercebido no texto. O lençol é levado para cima de volta na visão. Pedro sequer tocou naqueles animais, né? Porque quando ele entendeu, o lençol foi levado de volta para onde quer que tenha, de onde quer que tenha vindo, né? E era uma visão. Logo em seguida, Pedro vai se deparar com um romano e vai pregar para ele, Cornélio. E ele entende, Deus me mostrou em visão que eu não posso chamar de impuro aqueles a quem Deus considera puros, né? As pessoas, olha, de novo, né? O contexto não tinha que ver com alimentação. O contexto tinha que ver com uma lição que Deus ensinou a Pedro com respeito a pessoas que eles consideravam como inferiores, como impuras, como não dignas do evangelho. E dali para frente a mensagem começa a ser levada aos gentios, né? E ela alcança nós, brasileiros, que poderíamos ser chamados talvez de bicho imundo, porque não somos, né, diretamente ligados à linhagem, talvez, ali de Israel, né? Que bom que eles mudaram essa concepção, os discípulos aprenderam de Deus que tinham que alcançar todas as pessoas e hoje nós somos também Israel espiritual. Mas voltando ao nosso tema da alimentação, da saúde, né? Que insight você teve com essa minha exposição, com esse assunto, com esse tema? Que ideia você quer compartilhar desse tema também? Fica à vontade. Vocês que não falaram alguma coisa ainda, quiserem compartilhar com a gente. Como eu sempre tenho brincado, não briguem, tem vez para todo mundo, não precisa ficar ansioso. Mas, por favor, enriqueçam-nos com seus comentários. Pastor, alguém? Não? Bom, Léo, então eu pode falar. vou falar rapidinho. A minha experiência, né, com essa parte da alimentação, dessa nossa diferença da grande maioria das pessoas, é bem interessante. Talvez seja a forma que eu mais testemunhei, né, que eu mais me diferenciei das pessoas. Então, assim, num churrasco que eu era chamado, na época que eu comia carne realmente, eu comia só as carnes que a Bíblia permite, né? E aí as pessoas que não me conheciam, por que você não come e tal? Aí eu ia explicando, ia introduzindo, ia falando uma coisa ali, outra aqui. Aquele clássico, né? Sair com os amigos, pedir uma pizza. Sempre tem aquela pizza de calabresa. Vou lá, explico. Hoje eles já sabem, né? Eles sabem que eu não como. Mas além dessa parte interna, espiritual, até mental, também, para mim, Leonardo, foi uma forma de testemunhar também bem, bem, bastante presente. Foi bastante presente. Muitas pessoas
me identificavam como adventistas muito por conta da alimentação. É quando a mensagem de saúde passa a ser uma espécie de ponte, né, para o evangelho, porque isso também acaba aparecendo, as pessoas perguntam, se interessam, e eu também já passei por essa experiência de ter que explicar algumas coisas assim, né? Eu me lembro uma vez na faculdade que foi bem engraçado, né? Eu estava ali na recepção do curso de jornalismo, e aí chegou um amigo e falou, tinha sempre uma garrafa de café ali, né? E aí ele chegou para mim e falou assim, toma aí um cafezinho, Michelson, né? Aí eu falei, olha, amigo, obrigado, mas eu não bebo café. O quê? A tua religião não permite? Já queria debochar de mim, né? Eu falei, não, é porque a cafeína faz isso, causa esse problema e esse e tal. Ele pegou, era um cara bem doidão, assim, né? Cabeludão, tocava numa banda de rock, gente boa. Aí ele pegou, assim, o copinho, jogou no lixo e falou, cara, tem razão. Ele entendeu a coisa, o sentido, né? Então, talvez pessoas que não fossem ouvir do evangelho, né, da volta de Jesus, elas passam a nos respeitar quando vem coerência. E hoje em dia, essa bandeira de saúde, ela tem sido, como eu disse no começo, né, algo defendido por muitas pessoas. Inclusive, às vezes, até mais por pessoas de fora da igreja, eu falo isso com tristeza, né, do que pelas de dentro. Então, é uma ponte que podemos estabelecer para mostrar que o evangelho é muito mais do que apenas questões espirituais, teológicas, né? Ele tem que ver com a vida prática, e inclusive Deus se preocupa com a nossa saúde. Tem muita gente que fica encantada quando descobre isso, né? Tem um amigo, eu quero fazer uma live com ele também, que era budista, ele foi monge budista. Ele trabalha hoje na Superbom, lá em São Paulo, na nossa indústria de alimentos naturais. Olha que interessante. E ele diz que uma das coisas que o encantaram na nossa igreja adventista foi essa mensagem de saúde, porque os budistas não são todos vegetarianos, né? Dão muito valor para isso. Isso foi uma ponte, um elo, né? Um ponto de atração para ele na mensagem adventista. Se nós vivêssemos mais essa mensagem, gente, pode ter certeza que haveria muito mais alcance, né, dessa nossa mensagem bíblica se realmente pudéssemos pregar mais por meio da mensagem de saúde. Agora, a mensagem de saúde, reforma de saúde, não é só comida, né? Eu tive que aprender isso a duras penas, alguns anos atrás. Eu, desde que me tornei adventista, na década de 90, né, um ano depois do meu batismo, eu abandonei a carne, parei de comer carne. Eu achava que isso era tudo, né? Era a reforma de saúde. Os anos foram passando, eu sempre muito sedentário, trabalho o dia inteiro sentado, lendo. Chegava em casa à noite, queria relaxar um pouco, deitava e ia ler mais um pouco, um livro. Essa era a minha rotina, né? E chegou, vou resumir a história porque ela é meio longa, depois eu coloco um link, um vídeo em que eu conto mais detalhadamente essa história para vocês, coloco lá no grupo e depois aqui na descrição do vídeo. Eu comecei a ter pensamentos negativos, um começo de depressão, desânimo, até para trabalhar, um trabalho que eu amo fazer, eu ia desanimado, né? Até que exames, e fiz alguns exames mais detalhados e tudo mais, eu tive que ouvir de uma médica, eu, editor da Vida e Saúde, tive que ouvir de uma médica que eu precisava fazer exercício físico. E eu entendi que era verdade, eu precisava fazer isso mesmo. Deus teve que me empurrar para isso, literalmente, teve que fazer um milagre, porque eu não gostava de exercício físico. Nunca gostei de exercício físico. Mas quando eu comecei a fazer, e já faz uns 4 anos que eu faço musculação, exercício funcional em casa, enfim, a minha vida mudou completamente. E eu pude perceber que reforma de saúde é muito mais do que apenas parar de comer isso ou aquilo, né? A gente tem que também fazer outra coisa. Sim, Mafê. Meu pai, ele sempre fala assim pra mim. Ele fala assim, não adianta a gente ler só os livros de Ellen White voltados só para profecias e estudos mais relacionados a essa parte espiritual, mas também a gente lê a parte relacionada à saúde. Ele sempre briga muito comigo, porque ele é uma pessoa que cuida bastante da saúde dele, principalmente da questão de exercícios. Acho que travou um pouquinho. Tá. Não, estamos ouvindo. Ok. Ele é uma pessoa que sempre cuida bastante da parte de exercícios, o horário de dormir, alimentação. E, em compensação, eu não sou tão certinha assim, principalmente com sono. Então, ele sempre briga muito comigo nessa questão. Filha, o que adianta você só ler os relacionados ao espírito de profecia e também não ler os livros de saúde? E foi uma coisa que eu parei para perceber também. Eu sou uma pessoa que eu tenho um sono muito irregular. Eu vou dormir sempre muito tarde e, às vezes, não tenho uma atividade física sempre
bem constante, ultimamente tentando mudar isso, mas é verdade. E acabou também o que o senhor estava falando, a gente acaba ficando triste, tendo pensamentos um pouco negativos, a gente acaba ficando desanimado. E aí, conversando com meu pai mesmo, ele falou: filha, Deus deu todos os 8 remédios pra gente, tá ali. Agora, a fórmula foi dada, só basta você praticar. E querendo ou não, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus não vai querer habitar num corpo doente. Ele quer um corpo vivo, um corpo ativo. E ele quer que nós estejamos bem para isso. Então, o meu corpo em si não é para mim, é para Deus. E se ele não estiver bem, eu vou estar entregando uma oferta ruim para Deus, digamos assim. Isso é importante. Eu só queria comentar um detalhezinho, Mafê, aproveitando a sua fala. Pode ser que alguém que está nos assistindo agora esteja doente, né? Pode ser que alguém, de repente, tenha contraído uma doença, e, enfim. Doença não é pecado, necessariamente, né? E nós estamos num mundo em que vegetarianos também desenvolvem câncer, por exemplo, né? Pessoas que cuidam da saúde acabam morrendo também, né? Então, não é para que se crie assim, uma carga sobre a pessoa que está doente, achando que pode ser que a culpa seja totalmente dela. Às vezes pode ser, mas Deus, ele é tão bondoso que até nessas coisas ele age em nosso favor, né? Quem sabe nos ajudando a... Comigo aconteceu isso, né? Eu precisei enfrentar uma doença para perceber que eu precisava mudar de vida. E eu sei que era Deus usando isso para falar comigo, né? É o tal do megafone de Deus, quando Deus sussurra e a gente não ouve, às vezes tem que falar mais alto, né? Usar um megafone, mas é por amor também. Então, mas é claro que quando a pessoa tem mais saúde, ela é mais útil para a causa de Deus, mais útil para a família, para si mesmos. Sabe uma coisa que me ocorreu quando eu estava lá com aquela doença, aquela depressão e tal? Eu pensava assim, puxa, eu estava com 40 anos mais ou menos, e o meu filho, eu não me recordo bem que idade que ele tinha, mas eu pensava assim, quando eu tiver 60, 50, ele vai estar no auge da pré-adolescência, animado, querendo brincar comigo de bicicleta, enfim, querer fazer coisas assim, um pouquinho mais radicais. Eu não vou ter forças, eu não vou ser um bom pai. E aí isso também pesou sobre a minha decisão de mudar de vida, né? Então eu quero ser um coroa, um idoso saudável, para poder brincar com meu filho, para poder fazer trilha de bicicleta com ele. Eu comprei agora umas bicicletas para as minhas filhas aí, a Marcela, a Giovana. Quero comprar mais uma para a Débora e a minha eu mandei reformar. Vamos tentar entrar nessa vibe aí de ciclismo, de bikers, né? De trilha, porque são coisas boas para se fazer em família e para ter saúde, né? Então, faça algo de que você gosta, né? E você vai ser muito beneficiado. E vai ser muito mais útil para a família, para Deus, para a sociedade. É tudo de bom, né? Saúde é tudo de bom. Quem não falou ainda quer comentar alguma coisa? Temos aí, o pessoal está meio acanhado, a Júlia, Eduardo, Letícia. Eliel também pode comentar. À vontade. Renan. Pastor. Oi, Renan. Eu acho que é mais ou menos essa pegada também, sobre os oito remédios naturais, né, que Deus deixou pra gente. Porque, assim, é um tema que a gente conhece, mas eu não sei qual foi a vez que num sábado, assim, num culto onde realmente a igreja está lotada, que a gente já ouviu falar sobre isso, né? É um tema que parece que, eu acho que o pessoal tem medo de falar, não sei, às vezes, porque algum irmãozinho deve conhecer a vida do pastor, e não, ele também não segue, ele não faz exercício físico, entendeu? Então, acho que é um tema que a igreja, alguns conhecem, mas muitos, às vezes, 8 remédios naturais. Se for mandar falar, às vezes não sabe de cabeça, entendeu? Então, acho que, assim, essa questão de ar puro, exercício físico, luz solar, água, são remédios que deixam a nossa vida saudável melhor, só que, principalmente, a nossa vida espiritual, né? Claro que também tem aí contato com o Espírito Santo nos remédios naturais, né? Só que é uma coisa que ajuda muito mais a nossa vida espiritual, nossa conexão com Deus, a nossa comunhão, do que, claro, vai acarretar na nossa vida saudável melhor, mas acho que tem muito mais a ver com a nossa comunhão com Cristo, se a gente seguir assim, acordar de manhã, imagina, a pessoa acorda de manhã, vai, faz a sua corrida, volta, tomou luz solar, ar puro,
você tem um dia preparado para de manhã você chegar, ter a comunhão com Cristo, o seu dia vai render muito mais, a sua comunhão com Deus vai render muito mais. Você vai sentir, acho que muito mais o Espírito Santo trabalhando em você, porque nunca um cristão com mau humor não é um cristão, entendeu? Então, eu acho que é muito mais nessa pegada, sim, saudável, mas a comunhão com Cristo, a vista do Espírito Santo. Tem tudo a ver com religião, né? Essa vida saudável, né? Essa mentalidade clara. E, Renan, você me fez pensar numa coisa também, né? Por que às vezes as pessoas evitam esse assunto, até tem um pouco de receio, né? Infelizmente, Satanás, como ele sabe que esse assunto é tão importante, ele desvirtua a coisa. Como acontece com outras áreas. Ou ele leva para um extremo ou para outro. Ou leva para o extremo da indiferença. Tem pessoas que falam assim, conselhos sobre saúde, Ellen White. É conselho, né? Obedece quem quer. Mas sabe, se isso vem de Deus, se é um livro inspirado por Deus, para mim é um conselho que é quase uma ordem, né? É um conselho que deve muito ser ouvido, porque vem de Deus, né? É óbvio que ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado nem a estar aqui nessa sala agora e ninguém é obrigado a ir à igreja, né? A gente faz isso por amor, porque sabe que é bom para nós. Mas se é um conselho divino, olha, a sabedoria manda que você leve em consideração. O outro extremo é a daqueles que são fanáticos, né? Que acham, sabe, já ouviram falar da justificação pela soja? Existe a justificação pela fé, né? Que é uma doutrina bíblica. Mas tem gente que acha que basta não comer carne que você está salvo. É que se você não comer isso ou aquilo, quanto mais natural você viver, mais santo você é. Aí já é um outro extremo, né? Como se a mensagem de saúde fosse a coisa mais importante acima de qualquer outra verdade. Enquanto Ellen White disse que ela é o braço direito da obra, mas não é a obra toda. Ela favorece muito a pregação do evangelho, a nossa vida, mas não é essa mensagem necessariamente que nós temos que pregar acima de todas. A mensagem mais importante é a salvação, é a volta de Cristo, é o evangelho eterno, né? Mas porque alguns desconsideram e outros exageram, muita gente atribui então a mensagem de saúde ao fanatismo. Isso é muito triste, né? Porque não precisava ser assim. Nós podemos viver e pregar do jeito certo, pelo motivo certo, e aí as pessoas vão ficar encantadas com essa mensagem. Enquanto que se fizermos diferentemente disso, né, alguns poderiam até ficar com raiva. Tem gente que tem raiva de Ellen White, tem gente que tem raiva de falar de saúde porque talvez tenham sido apresentados de uma forma negativa a essa mensagem, né? E tomara que a gente possa ajudar as pessoas a entender que, na verdade, essa mensagem de saúde é uma bênção para a igreja. É uma bênção para nós mesmos, né? Por quê? Porque vem de Deus. E não é um assunto para fanático, não, né? Quem mais? Para mim, o seu comentário é a parte mais importante, né? De ser esse coroa enxuto. Às vezes a gente se exercita muito e se alimenta bem na formação, até a adolescência, né? Que aí que a gente está no colégio, corre, faz educação física e tal. Mas aí vai para a faculdade, termina a faculdade, vai trabalhar, não sei, a gente vai deixando de lado, empurrando com a barriga. E a gente começa a sentir isso, uns 30, 35, 40 anos, a gente percebe que não tem mais aquele pique de quando tinha 17. Né? E quando você chega aos 50, 40 e 50, você sente falta de novo, justamente para você poder apreciar esse bom momento com seus filhos. Né? E que sabe por que não com os netos? Por que não ter 70 anos e ainda fazer musculação? Tem muito idoso que ele é bem visto porque está toda manhã na praia com seu neto, correndo para lá, passeando cachorro. Ele tem uma vida ativa, uma vida feliz, saudável. Então, a alimentação, o exercício físico, dormir bem, isso é essencial, né? É o que faz você ficar vivo, né? Porque não adianta nada você saber todas as coisas se estiver morto. Então, você vai prorrogando a sua vida até que Jesus volte, ou venha te... Exato, né? E não é só uma questão de viver mais, né? Porque algumas pessoas talvez geneticamente nem vão viver tanto quanto outras, né? Tem, enfim, desvantagens, mas é viver bem enquanto se pode viver, né? Essa é a questão. E a temperança nos ajuda nessas duas questões, né? Viver mais e bem enquanto se vive. Estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso estudo, né? Alguém quer colaborar com mais algum comentário?
alguma pergunta, quem sabe, né? A respeito desse tema de hoje, a vida como ela deve ser vivida. Eliel, viu? Pode falar? Eu queria só comentar uma coisa que o tio falou sobre ser um pai ativo tal na vida do filho. O vô Chico, que hoje infelizmente está no hospital, ele foi além disso, né? Ele com 70 anos, ele conseguiu ser um vô ativo, jogou futebol comigo, a gente ia para a praia, a gente caminhava juntos, a gente fazia várias coisas assim. Então ele sempre se alimentou bem, ele sempre fez vários exercícios físicos, alongamentos, e até hoje em dia era um vô bem ativo. É verdade, né? Testemunho sobre meu pai aí, né? E curiosamente, quando eu estive lá visitando meu pai, infelizmente a Covid atravessou o caminho dele, né? E uma meningite, né? Que está realmente complicando o quadro de saúde dele. Mas quando eu estava ali orando por ele na UTI, uma enfermeira falou assim: qual a idade dele? Eu disse 73 anos. Puxa, parece que tem 50. E é verdade, gente. Se vocês vissem meu pai, vocês não diriam que ele tem 73 anos. Ele jogou futebol até poucos meses atrás, antes de começar a pandemia, né? E sempre com muita saúde, sempre nos incentivou para isso, né, Eliel? Sempre nos motivou a praticar esportes, a praticar exercícios, né? E nesse sentido ele é um grande exemplo para nós, né? De um coroa, como disse o Schiller e eu também, né? De um coroa saudável, né? Então vale a pena, né? Desde já. Então, se você não tem ainda um plano aí de exercícios, comece com algo mais simples, quem sabe comece bebendo um pouco mais de água, comece tirando alguns itens da dieta, ou comendo de vez em quando alguma coisa assim que, né, não fazendo disso um hábito diário, quem sabe reduzindo açúcar, dormindo um pouco mais se você tem exagerado nesse ponto, né? Respirando melhor, enfim. Comece pelas coisas mais fáceis, depois, quem sabe, cria aí uma rotina de exercícios físicos, né? Você vai perceber como isso beneficia todas as áreas da vida, né? Mas não deixe para o futuro não, viu? Hábitos que você adquire agora, que podem acompanhar você por toda a vida, vão se refletir depois lá na frente em mais saúde. Claro que dá para remir o tempo, né? De repente você não fez isso na juventude, fez na idade adulta, mas se começar agora, tem muito mais vantagens, né? Não espere para depois. E se você que está me assistindo agora aqui, nos assistindo agora aqui, né, no canal, entendeu, né, que essa mensagem é para você, peça a Deus forças também, Ele ajuda, sim. Eu, quando deixei de comer carne, por exemplo, eu sou aqui do Sul, né, eu sou catarinense, quase na divisa com o Rio Grande do Sul, né, então o churrasco aqui é uma coisa muito apreciada, né, e eu gostava disso e gostava de bebida alcoólica também, porque antes de me converter eu tomava minhas cervejas, né. Eu pedi a Deus, Senhor, muda meu paladar, muda meus gostos, né? Minhas preferências. E Deus foi me ajudando, gente. Ele ajuda muito, né? Ele mudou minhas preferências em termos de leitura, ele mudou meu paladar midiático, né? As coisas que eu assistia, e mudou também meu paladar literal, físico, de forma que eu passei a gostar de coisas que antes eu não gostava, de músicas que eu gostava, parei de gostar. Não sei se eu parei de gostar, se eu voltar a ouvir eu vou gostar, mas eu não quero saber disso. Então, o que acontece? Deus muda o paladar, as preferências, mudou meus ouvidos, eu passei a gostar de músicas cristãs, música adventista, né? Então, se você tiver vontade e pedir a Deus forças, Ele vai santificar essa vontade, vai fortalecer essa vontade. Eu tenho certeza que você vai ser vencedor. E você poderá adquirir um estilo de vida abençoado por Deus, saudável e que vai te ajudar nessa caminhada para o céu. Tá bom? Alguém quer fazer um último comentário, algum último adendo? Schiller? Fechou. Bom, essa parte da música, você comentou que nos faz lembrar que nós somos homens, né? Somos humanos. Carregamos as nossas falhas desde sempre. E por nós mesmos é muito difícil a gente mudar qualquer coisa, né? Quem vai nos libertar mesmo é o Espírito Santo. Então é bom que a gente sempre se comunique, seja alinhado com Ele, que é Ele que vai nos consertando e nos endireitando. Né? Uhum. Não adianta você que brigar contra a vontade com você mesmo, né? Por si só, claro. Né? Bem, você vai evitar o máximo que pode. Como você comentou assim, eu não sei se eu tenho de eu gostar, Se eu vou lá escutar, sei que eu gosto, eu não quero ir para mim. E essa já é a decisão perfeita que todos devemos tomar. Ter consciência
de que o mundo não é aqui nessas coisas, e nos focarmos cada vez mais a crescer os sorrisos para o céu. A partir disso, a gente aprende a ver como Deus que a gente vê. Muito bom. Muito obrigado, gente, pelos comentários, pela participação de vocês. Eu vou deixar lá no nosso grupo e também aqui na descrição do vídeo, para aqueles que vão ver a gravação, alguns materiais complementares, algumas palestras para quem tiver interesse também, tá bom? Para, quem sabe, buscar um pouco mais de informação sobre esse assunto, que, como vimos, é bíblico, né? É importante. Deus não se preocupa só com a nossa saúde espiritual, Ele também quer que nós tenhamos saúde física, saúde emocional, né? Nossos pensamentos, nossas emoções dependem muito da condição física do cérebro. E a condição física do cérebro, das sinapses, dos neurônios, da circulação sanguínea, depende do que nós comemos, da vida que nós levamos, né? Então, está tudo interligado. E é importante que nós cuidemos dessas 3 áreas tão importantes que são saúde física, mental e espiritual, tá bom? Eu quero pedir que, quem sabe o Leonardo faça uma oração final aqui, para a gente pedir poder a Deus, para que Ele nos ajude a mudar aquilo que tem que ser mudado em nossa vida e nos faça ver aquilo que precisamos mudar também, né? E colocar também nas mãos de Deus aí as pessoas que estão nos ouvindo, quem sabe alguns enfrentam lutas, dificuldades nessa área de saúde, para que Deus as ajude a ser vitoriosas também sobre esses hábitos. Tá bom, Leonardo? Pode ser? Pode sim. Vamos orar. Amado Jesus, muito obrigado por mais um dia que se encerra. Obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra, de estudar o que o Senhor quer para nós. Obrigado pela disponibilidade de todos, do pastor, de sua família, de cada um aqui que sempre está aqui todas as terças ouvindo a sua voz. Senhor, abençoe as pessoas que estão enfermas, o pai do pastor, todos os que nos escutam, que têm algum familiar enfermo, ou elas mesmas. Senhor, abençoe. O Senhor é o médico dos médicos e pode fazer um milagre. Pai, guia a nossa vida, que vivo não mais nós, mas o Senhor que vive em nosso lugar e escolha, faça as nossas escolhas. Que o Senhor pegue a nossa vida e nos guie, e que a gente possa seguir cada dia mais o caminho do Senhor. Livra-nos de todo mal. Obrigado por mais um dia. Abençoe esse restante. Nos dê uma boa noite. Por amor do seu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, tem lá no meu canal a playlist Upstreamers. Você pode ali acompanhar todos os vídeos anteriores dessa série de estudos. Temos o nosso Instagram, Upstreamers. E semana que vem, na terça-feira, de novo, teremos aqui um estudo bem interessante, não pode perder, com o título A Cidade Maravilhosa de Deus. Nós vamos explorar um pouquinho a eternidade, o que nos aguarda aí no futuro, tá bom? Você não pode perder. Marque na sua agenda aí, terça-feira que vem, 20h30, né? Nosso estudo aqui presencial, os demais a gravação. Que Deus abençoe cada um de vocês, lhes dê um restante de semana muito feliz. É o meu desejo, tá bom? Um grande abraço para todos. Até semana que vem.